Na sequência do dilúvio, inicialmente, apenas 8 sobreviventes formavam a humanidade. Com o passar do tempo, essa pequena comunidade cresceu exponencialmente, alcançando milhares de pessoas. Dentre esses descendentes, 352 anos após o dilúvio, nasceu Abraão. A narrativa destaca como Deus cumpriu sua promessa a Abraão, concedendo-lhe um filho chamado Isaque. Posteriormente, entre os 2 filhos de Isaque, Deus escolheu Jacó. Jacó, por sua vez, constituiu uma grande família composta por 12 filhos e algumas filhas. Contudo, uma dinâmica complexa se desenvolveu entre os irmãos, culminando na venda de José como escravo ao Egito por seus 10 irmãos mais velhos. Em um desdobramento surpreendente, José ascendeu a uma posição de destaque no Egito. Mais tarde, quando uma grande fome atingiu a região, José testou seus irmãos para avaliar uma possível mudança em suas atitudes. A história prossegue com a migração da família inteira de Jacó, conhecidos como israelitas, para o Egito, ocorrendo 290 anos após o nascimento de Abraão. Durante os subsequentes 215 anos, os israelitas viveram no Egito, inicialmente prosperando e, posteriormente, tornando-se escravizados após a morte de José. A narrativa destaca o nascimento de Moisés como um ponto crucial, pois Deus o escolheu para liderar a libertação dos israelitas do Egito. Em resumo, essa jornada histórica abrange um período de 857 anos, documentando as complexidades e reviravoltas na trajetória dos israelitas desde os tempos pós-dilúvio até os eventos liderados por Moisés. Você sabia qual foi o primeiro gesto de Noé e sua família ao sair da arca? Eles fizeram uma oferta, um presente a Deus, como forma de agradecimento por terem sido salvos do grande dilúvio. Essa cena pode ser observada na imagem, onde Noé apresenta sua oferta de animais como um ato de gratidão. A resposta de Deus à oferta de Noé foi positiva. Ele apreciou o gesto e, em reconhecimento, fez uma promessa a Noé de que nunca mais destruiria o mundo por meio de um dilúvio. Com o tempo, a terra secou, e Noé e sua família iniciaram uma nova vida fora da arca, abençoados por Deus, que os incentivou a multiplicar-se e povoar toda a terra. Entretanto, considerando que as pessoas, ao longo do tempo, poderiam temer a possibilidade de um novo dilúvio ao ouvirem falar sobre o grande evento passado, Deus decidiu dar-lhes um sinal, um lembrete visual de sua promessa. Esse lembrete foi nada menos que o arco-íris. Você já viu um arco-íris depois da chuva quando o sol volta a brilhar? É uma visão espetacular, com suas muitas cores vibrantes. Deus disse: prometo nunca mais destruir todas as pessoas e os animais por meio de um dilúvio. Coloco meu arco-íris nas nuvens. E, sempre que o arco-íris aparecer, eu me lembrarei da minha promessa. Portanto, da próxima vez que você contemplar um arco-íris, lembre-se da promessa de Deus de preservar o mundo, reforçando a ideia de que ele nunca mais causará um grande dilúvio para destruir a terra. Decorreram muitos anos após os eventos do dilúvio. Os descendentes de Noé prosperaram, dando origem a várias gerações que, por sua vez, cresceram e estabeleceram famílias próprias. Como resultado, a população mundial aumentou consideravelmente. Um dos indivíduos nesse cenário era Nimrod, bisneto de Noé, cujo caráter se revelou maligno ao envolver-se em atividades de caça e violência contra animais e seres humanos. Além disso, Nimrod ascendeu ao papel de rei sobre a comunidade. Contudo, essa liderança não encontrou favor diante de Deus. Num contexto em que todos compartilhavam uma única língua, Nimrod aspirou unificar a população sob seu domínio. Para alcançar tal intento, ordenou a construção de uma cidade, destacando-se pela edificação de uma imponente torre, como ilustrado na imagem, onde os habitantes estavam envolvidos na fabricação de tijolos. Essa empreitada, no entanto, desagradou a Deus. Ele desejava que as pessoas se dispersassem e habitassem diferentes regiões da terra. No entanto, os construtores manifestaram a intenção de erguer uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, buscando reconhecimento próprio, ao invés de glorificar a Deus. Como resposta, Deus interveio, impedindo a conclusão da torre. Ele introduziu uma diversidade de línguas entre os construtores, gerando desentendimento mútuo. A cidade, por conseguinte, recebeu o nome de Babel, ou Babilônia, que traduz para confusão. Diante dessa reviravolta linguística, as pessoas foram compelidas a se afastar de Babel.
Grupos que compartilhavam uma mesma língua começaram a se estabelecer em diferentes partes do mundo, dando início a uma dispersão geográfica. Um dos lugares que prosperou como assentamento humano pós-dilúvio foi a cidade de Ur, tornando-se um centro urbano significativo com residências requintadas. Contudo, é relevante notar que os habitantes de Ur se entregaram à adoração de deidades falsas, um padrão de comportamento compartilhado com o povo de Babel. Distintamente, este comportamento contrastava com o comprometimento de Noé e seu filho Sem, que eram devotados a Deus. Após o falecimento de Noé, ocorrido 350 anos após o dilúvio, nasceu um indivíduo notável, Abraão, 2 anos mais tarde. Abraão, distinto por sua relação especial com Deus, residia com sua família na cidade de Ur. Num determinado momento, Deus instruiu Abraão a deixar Ur e seus parentes para estabelecer-se numa terra que seria revelada a ele. A obediência de Abraão a essa ordem divina é notável, e sua submissão constante a Deus lhe rendeu o título de amigo de Deus. Abraão, acompanhado por alguns membros de sua família, incluindo seu pai, Tera, e seu sobrinho Ló, partiu de Ur e estabeleceu-se em Harã, onde Tera veio a falecer. Posteriormente, Abraão e seus seguidores deixaram Harã, chegando finalmente à terra chamada Canaã. Nesse local, Deus revelou a Abraão que aquela seria a terra prometida para seus descendentes. Abraão, então, habitou em tendas em Canaã, e Deus o abençoou com numerosos rebanhos e servos. Embora Abraão desfrutasse de prosperidade material, ele e sua esposa Sara enfrentavam a ausência de filhos. No entanto, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus prometeu-lhe que ele seria pai de muitas nações. A aparente impossibilidade desse acontecimento, dada a avançada idade de Abraão e Sara, acrescentava um aspecto notável a essa promessa divina. Observa-se a cena em que Abraão, segurando uma faca, aparentemente se prepara para sacrificar seu filho. A necessidade de compreender tal ato remete à história de como Abraão e Sara conceberam o filho, cuja promessa divina inicialmente parecia improvável, dado que ambos eram idosos. Contudo, Abraão, mantendo uma fé inabalável na capacidade de Deus realizar o aparentemente impossível, viu a promessa cumprir-se quando, após 1 ano da promessa, Isaque nasceu, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Contudo, à medida que Isaque crescia, Deus testou a fé de Abraão chamando-o para um sacrifício singular. Deus instruiu Abraão a levar seu único filho até um monte designado, onde deveria oferecê-lo como sacrifício. Essa instrução causou profunda tristeza a Abraão, pois amava intensamente seu filho. A perplexidade aumentava, considerando que Deus havia prometido que a descendência de Abraão habitaria na terra de Canaã. Como essa promessa seria cumprida se Isaque fosse sacrificado? Apesar das dúvidas, Abraão obedeceu à ordem divina. Ao chegar ao monte, Abraão preparou o altar, amarrou Isaque e levantou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento crítico, o anjo de Deus interveio, chamando Abraão e impedindo o ato. Deus afirmou ter testemunhado a fé inabalável de Abraão, elogiando-o por não ter negado seu único filho. A fé extraordinária de Abraão na capacidade de Deus foi evidenciada pela convicção de que mesmo a ressurreição de Isaque era possível. No entanto, Deus, não desejando o sacrifício de Isaque, providenciou um carneiro próximo para ser oferecido no lugar de seu filho, revelando a fidelidade divina na conclusão desse teste de fé. Ló e sua família compartilhavam a residência com Abraão na região de Canaã. Em determinado momento, Abraão percebeu que o espaço não era suficiente para acomodar todos os seus animais e propôs a Ló a separação. Abraão sugeriu que, caso Ló optasse por um determinado lado, ele seguiria para o lado oposto. Ao avaliar as opções, Ló observou uma porção extremamente atrativa da terra, destacada pela presença de água abundante e vastos pastos para seus animais, conhecida como o Distrito do Jordão. Ló e sua família decidiram estabelecer-se nessa região, escolhendo, por fim, residir na cidade de Sodoma. Entretanto, a população de Sodoma demonstrava uma conduta moralmente reprovável, provocando inquietação em Ló, um homem de caráter virtuoso. Essa malevolência também despertou a indignação divina, levando Deus a enviar 2 anjos para alertar Ló sobre a iminente destruição de Sodoma e da cidade vizinha, Gomorra, devido à sua maldade.
Os anjos instruíram Ló a apressar-se e levar sua esposa e filhas para longe da cidade. Embora Ló e sua família tenham demorado um pouco, os anjos os guiaram para fora da cidade. Antes de partirem, um dos anjos enfatizou a importância de não olhar para trás e recomendou que corressem para os morros para preservar suas vidas. Ló e suas filhas obedeceram estritamente às instruções, evitando parar ou olhar para trás. Contudo, a esposa de Ló desobedeceu, parando a certa distância da cidade e voltando seu olhar para trás. Como consequência, ela se transformou em uma coluna de sal, ilustrada na imagem. Essa narrativa ressalta a importância da obediência a Deus como meio de preservação da vida, contrastando com as consequências adversas que podem surgir da desobediência. Você reconhece a mulher nesta imagem? Ela é Rebeca, e o homem que se aproxima é Isaque. Ela se tornará sua esposa. Como isso aconteceu? Abraão, pai de Isaque, desejava uma esposa adequada para seu filho. Ele não queria que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã, devido à adoração de deuses falsos por aquelas pessoas. Portanto, Abraão convocou seu servo e disse: "Quero que você retorne à região onde moram meus parentes, em Harã, e busque uma esposa para meu filho Isaque." O servo de Abraão prontamente tomou 10 camelos e empreendeu a longa jornada. Ao se aproximar do local onde viviam os parentes de Abraão, ele parou junto a uma fonte. Era o entardecer, momento em que as mulheres da cidade iam buscar água. O servo de Abraão então orou a Deus: "Que a moça que trouxer água para mim e meus camelos seja escolhida como esposa para Isaque." Pouco depois, Rebeca foi buscar água. Ao ser solicitada pelo servo para fornecer água, ela prontamente o atendeu. Em seguida, ela tirou água em abundância para os sedentos camelos. O trabalho foi considerável, dada a quantidade de água que os camelos bebem. Após a conclusão dessas tarefas, o servo de Abraão indagou a Rebeca sobre a identidade de seu pai e solicitou permissão para pernoitar em sua casa. Rebeca respondeu: "Meu pai é Betuel, e há lugar para você pernoitar conosco." O servo de Abraão, conhecendo Betuel como filho do irmão de Abraão, Naor, agradeceu a Deus por guiá-lo até os parentes de Abraão. Naquela noite, o servo de Abraão explicou a Betuel e ao irmão de Rebeca, Labão, o propósito de sua visita. Ambos concordaram que Rebeca deveria acompanhar o servo e casar-se com Isaque. Quando questionada sobre isso, Rebeca afirmou: "Sim, eu quero ir." Assim, no dia seguinte, eles montaram nos camelos e iniciaram a longa jornada de volta a Canaã. Ao chegarem, já era o entardecer. Rebeca avistou um homem caminhando pelo campo, Isaque. Ele ficou contente ao ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia falecido apenas 3 anos antes, e ele ainda estava de luto. No entanto, Isaque passou a amar profundamente Rebeca, trazendo-lhe renovada felicidade. Os dois jovens retratados aqui são notavelmente distintos, não é verdade? Pode identificá-los? O caçador é Esaú, enquanto o rapaz que cuida das ovelhas é Jacó. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. O pai, Isaque, nutria uma afeição especial por Esaú, pois este era um habilidoso caçador que provia alimento para a família. Por sua vez, Rebeca tinha uma inclinação maior por Jacó, apreciando sua natureza tranquila e dócil. O jovem Esaú demonstra proficiência no uso do arco e flecha. Nessa época, o avô Abraão ainda estava vivo, e podemos supor o quanto Jacó apreciava ouvir as palavras dele sobre Deus. Abraão faleceu aos 175 anos, quando os gêmeos tinham 15 anos. Aos 40 anos, Esaú casou-se com 2 mulheres da terra de Canaã, uma decisão que entristeceu Isaque e Rebeca, visto que essas mulheres não adoravam a Deus. Então, ocorreu um incidente que enfureceu profundamente Esaú em relação ao seu irmão Jacó. Chegou o momento em que Isaque deveria abençoar o filho mais velho, e Esaú, por ser o primogênito, esperava receber essa bênção. Entretanto, Esaú já havia anteriormente cedido a Jacó o direito de receber a bênção em troca de algo. Além disso, quando os 2 gêmeos nasceram, Deus já havia predito que Jacó seria o beneficiário da bênção. Isaque, então, conferiu a bênção a Jacó. Quando Esaú descobriu isso, ficou furioso com Jacó, a ponto de expressar sua intenção de matá-lo. Diante disso, Rebeca ficou profundamente preocupada e compartilhou sua inquietação com Isaque, dizendo: "Será terrível se Jacó também se casar com uma mulher de Canaã."
Consequentemente, Isaque instruiu Jacó a não se casar com uma mulher de Canaã, mas, em vez disso, sugeriu que ele viajasse até a casa de seu avô Betuel, em Harã, para se casar com uma das filhas deste, Labão. Jacó obedeceu ao seu pai e embarcou em uma significativa jornada até Harã, onde residiam seus parentes. Você reconhece esses indivíduos que estão em diálogo com Jacó? Após percorrer uma longa jornada, Jacó encontrou-se com eles nas proximidades de uma fonte. Eram pastores que cuidavam de ovelhas. Jacó indagou: "De onde vocês são?" Eles responderam: "Somos de Harã." "Vocês conhecem Labão?" questionou Jacó. "Sim," responderam. "Lá vem a filha dele, Raquel, com o rebanho de ovelhas." "Você consegue ver Raquel chegando?" "Raquel zela pelas ovelhas de seu tio Labão." Ao avistar Raquel acompanhada do rebanho, Jacó prontamente removeu a pedra que cobria o poço, permitindo que as ovelhas bebessem. Em seguida, Jacó beijou Raquel e apresentou-se a ela. Comovida, Raquel retornou para casa para relatar ao seu pai, Labão. Labão acolheu Jacó com satisfação e, ao receber o pedido de casamento por Raquel, expressou alegria. No entanto, ele propôs que Jacó trabalhasse em seus campos por 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Jacó, movido por seu amor por Raquel, aceitou a condição. No momento do casamento, contudo, algo inusitado ocorreu. Labão deu em matrimônio a Jacó a sua filha mais velha, Leia, em lugar de Raquel. Ao concordar em trabalhar mais 7 anos para Labão, Jacó recebeu também Raquel como esposa. Nesse período histórico, permitia-se que os homens tivessem mais de uma esposa. No entanto, conforme a narrativa bíblica atual demonstra, a orientação é de que o homem tenha apenas uma esposa. Observe esta extensa família. São os 12 filhos de Jacó, que, além disso, teve filhas. Você está ciente dos nomes desses filhos? Proponho a exploração de alguns deles. Leia deu à luz Rúben, Simeão, Levi e Judá. A desolação tomou conta de Raquel ao perceber que não geraria filhos, resultando em grande tristeza. Diante disso, ela confiou a Jacó sua serva Bila, da qual nasceram Dan e Naftali. Mais tarde, Leia entregou sua serva Zilpa a Jacó, e dela surgiram Gade e Asser. Por fim, Leia deu à luz Issacar e Zebulão. Finalmente, Raquel também concebeu um filho, ao qual deu o nome de José. Posteriormente, teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre a importância de José. Esses foram os 11 filhos nascidos enquanto Jacó residia com Labão, pai de Raquel. Jacó teve filhas, embora a Bíblia mencione apenas uma delas, chamada Diná. Chegou o momento em que Jacó tomou a decisão de deixar Labão e retornar a Canaã. Ele reuniu sua extensa família, juntamente com seus vastos rebanhos de ovelhas e manadas de gado, dando início à jornada. Ao retornarem a Canaã, Raquel deu à luz a outro filho durante uma viagem. Esta experiência foi árdua para Raquel, que veio a falecer no processo, mas o bebê sobreviveu. Jacó o nomeou de Benjamim. É de suma importância recordarmos os nomes dos 12 filhos de Jacó, pois de sua descendência surgiu toda a nação de Israel. Com efeito, as 12 tribos de Israel são identificadas pelos nomes de 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. Isaque viveu por muito tempo após o nascimento desses filhos e certamente experimentou grande alegria com seus numerosos netos. No entanto, é imperativo examinarmos os eventos que envolvem sua neta Diná. Vejamos o que aconteceu com Diná. Observa a quem Diná está prestes a visitar? Ela está se dirigindo a algumas jovens da região de Canaã. Aprova o pai dela Jacó essa decisão? Para ponderar sobre tal questão, convém recordar as perspectivas de Abraão e Isaque em relação às moças de Canaã. 3 jovens da terra de Canaã. Desejava Abraão que seu filho Isaque se casasse com uma mulher cananeia? Não. Ambicionavam Isaque e Rebeca que seu filho Jacó desposasse uma jovem cananeia? Não. Por qual motivo? A razão era que os habitantes de Canaã cultuavam deidades falsas. Não eram indivíduos adequados para se ter como cônjuge, e tampouco eram apropriados para serem amigos. Por conseguinte, é seguro presumir que Jacó não ficou satisfeito ao perceber que sua filha estava cultivando amizade com essas jovens cananeias. Diná encontrou-se, de fato, em situação delicada. Você nota o homem cananeu na imagem que fixa o olhar em Diná? Ele atende pelo nome de Siquém.
Um dia, enquanto Diná visitava suas amigas, Siquém a abordou e a forçou a deitar-se com ele. Isso estava equivocado, uma vez que apenas os casados entre si têm o direito de compartilhar tal intimidade. A maldade perpetrada por Siquém contra Diná gerou consequências ainda mais problemáticas. Quando os irmãos de Diná tomaram conhecimento do ocorrido, ficaram profundamente indignados. 2 deles, Simeão e Levi, irritaram-se a tal ponto que, munidos de espadas, invadiram a cidade e surpreenderam os homens. Eles e seus irmãos foram responsáveis pela morte de Siquém e de todos os outros homens. Jacó ficou enfurecido diante do mal cometido por seus filhos. Como tudo começou? Originou-se do fato de Diná estabelecer amizade com pessoas que não seguiam as leis de Deus. Concordamos que não desejamos ter amigos desse tipo, não é verdade? Observe a melancolia e desânimo presentes neste jovem. Trata-se de José, cujos irmãos acabaram de vendê-lo a indivíduos que se dirigem ao Egito. Naquela terra, José enfrentará a condição de escravo. Por qual motivo seus meio-irmãos perpetraram tal malevolência? A motivação era os ciúmes que nutriam por José. O pai dele, Jacó, tinha grande estima por José, manifestando tal apreço ao ordenar a confecção de uma imponente capa longa para ele. Quando os 10 irmãos mais velhos perceberam o afeto que Jacó dedicava a José, ciúmes floresceram, transformando-se em ódio. No entanto, havia um motivo adicional para tal animosidade. José experimentou 2 sonhos nos quais seus irmãos se curvavam diante dele. Ao compartilhar essas visões com seus irmãos, a intensidade de seu ódio aumentou ainda mais. Em determinado momento, enquanto os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de Jacó, este solicitou que José fosse verificar como estavam. Ao avistarem José, alguns dos irmãos sugeriram: vamos matá-lo. Entretanto, Rúben, o primogênito, interveio: não façam isso. Apesar disso, decidiram lançar José dentro de um poço seco e deliberaram sobre o próximo passo. É nesse momento que surgem alguns ismaelitas. Judá propôs aos seus meio-irmãos: vamos vendê-lo aos ismaelitas. E assim fizeram, comercializando José por 20 moedas de prata. Que ato cruel e injusto! Diante da perspectiva de enfrentar o pai, os irmãos de José orquestraram uma trama enganosa. Abatendo um cabrito, mergulharam a capa exuberante de José no sangue do animal e apresentaram-na a Jacó, dizendo: encontramos isso. Veja se não é a capa de José. Jacó reconheceu que era, levando-o a exclamar: algum animal selvagem deve ter matado José. Era exatamente essa conclusão que os irmãos de José esperavam que seu pai alcançasse. Jacó ficou profundamente entristecido, chorando por muitos dias. Entretanto, José não estava morto. Examinemos agora o desdobramento de sua trajetória na terra para onde foi levado. José, com apenas 17 anos, foi conduzido ao Egito, onde foi vendido a um homem de nome Potifar, um servidor do rei do Egito, denominado Faraó. José dedicava-se arduamente ao trabalho para seu senhor, Potifar, e, com o tempo, foi incumbido da gestão de toda a casa do seu amo. Contudo, sua presença na prisão se deve à esposa de Potifar. José, tornando-se um homem notável em sua aparência, despertou o desejo da esposa de Potifar, que almejava envolver-se romanticamente com ele. Consciente da imoralidade da situação, José recusou-se a ceder. A esposa então de Potifar, enfurecida, mentiu para o marido, acusando José de má conduta. Potifar, crendo na versão da esposa, indignou-se com José e ordenou sua prisão. O carcereiro logo percebeu a índole íntegra de José e, portanto, confiou-lhe a supervisão dos demais detentos. Posteriormente, Faraó, descontente com seu copeiro e padeiro, determinou que fossem encarcerados. Ambos tiveram sonhos intrigantes, sem compreenderem seu significado. Na ocasião seguinte, José, inspirado por Deus, ofereceu-se para interpretar os sonhos. José comunicou ao copeiro: em 3 dias, você será libertado e restaurado ao seu posto como copeiro de Faraó. Além disso, solicitou ao copeiro que, ao ser liberto, mencionasse sua situação a Faraó, a fim de obter sua libertação. Entretanto, ao padeiro, José predisse: em 3 dias, Faraó ordenará a sua execução. O desfecho confirmou as previsões de José. A cabeça do padeiro foi cortada, conforme indicado por José, enquanto o copeiro foi restituído ao serviço do rei. Contudo, o copeiro, lamentavelmente, esqueceu-se de mencionar a situação de José a Faraó, resultando na continuidade da prisão de José. Decorridos 2 anos, José permaneceu na prisão, e o copeiro, infelizmente, esqueceu-se dele.
Subsequentemente, Faraó teve 2 sonhos notáveis e expressou o desejo de compreender o seu significado. Observa como ele repousa. Na manhã seguinte, Faraó convocou seus sábios e narrou os detalhes de seus sonhos, mas estes não foram capazes de interpretá-los. Finalmente, o copeiro recordou-se de José e comunicou a Faraó: quando eu estava na prisão, havia um homem capaz de interpretar sonhos. Faraó prontamente ordenou que trouxessem José da prisão. Faraó compartilhou os seus sonhos com José: vi 7 vacas gordas e sadias. Em seguida, visualizei 7 vacas magras e debilitadas. As vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. No segundo sonho, deparei-me com 7 espigas robustas em uma única haste, seguidas por 7 espigas mirradas e ressequidas. As espigas mirradas consumiam as 7 espigas sadias. José elucidou para Faraó: ambos os sonhos indicam a mesma realidade. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias simbolizam 7 anos de fartura, enquanto as 7 vacas magras e as 7 espigas finas representam outros 7 anos de escassez, nos quais a colheita será mínima. José aconselhou Faraó: escolha um homem sábio para supervisionar a coleta de alimentos durante os 7 anos prósperos. Desta maneira, a população não passará fome nos 7 anos difíceis subsequentes, marcados pela escassez de colheitas. A sugestão de José agradou a Faraó, que o designou para liderar a coleta e armazenamento dos mantimentos. Dessa forma, José ascendeu a uma posição de grande importância no Egito, logo após Faraó. 8 anos depois, durante a fome prevista, José avistou a chegada de alguns homens. Consegue identificar quem eram? Eram os seus 10 irmãos mais velhos, enviados por seu pai, Jacó, devido à falta de alimentos em Canaã. José reconheceu seus irmãos, mas estes não o reconheceram, atribuindo tal falta de reconhecimento ao fato de José ser mais velho e estar vestido de maneira distinta. José recordou-se do sonho de sua juventude, no qual previra que seus irmãos se prostrariam diante dele. Lembras-te disso? Nesse sentido, José compreendeu que Deus o havia enviado ao Egito por uma razão específica. Diante desse contexto, o que você acredita que José tenha feito? Continue acompanhando para vermos o que aconteceu. José expressou o desejo de avaliar se seus 10 irmãos mais velhos ainda mantinham comportamentos negativos e inflexíveis. Nesse contexto, ele os acusou, afirmando: vocês são espiões, vieram para descobrir as vulnerabilidades de nossa nação. A resposta dos irmãos foi categórica: não, não somos. Somos homens honestos. Todos somos irmãos. Éramos 12, mas um já não existe e o mais moço ficou em casa, com o pai. José, apesar das negações, simulou desconfiança. Optou por reter Simeão como prisioneiro, permitindo que os outros levassem mantimentos para casa. No entanto, impôs uma condição: quando retornarem, devem trazer o irmão mais moço. Ao regressarem a Canaã, os irmãos relataram tudo ao pai Jacó, resultando em profunda tristeza. Jacó lamentou: José já não existe, e agora Simeão já não existe. Não permitirei que levem meu filho mais moço, Benjamim. No entanto, diante da escassez de alimentos, Jacó teve que consentir na ida de Benjamim ao Egito para obter mantimentos. José, ao avistar seus irmãos, sentiu grande alegria ao ver seu irmão caçula, Benjamim. Entretanto, os irmãos não tinham ciência da identidade desse importante homem, que era, na verdade, José. Este elaborou uma estratégia para testar seus 10 meio-irmãos. Ordenou que seus servos enchessem as sacas dos irmãos com mantimentos, e secretamente, colocassem seu cálice de prata na saca de Benjamim. Após a partida dos irmãos, José enviou seus servos em perseguição a eles. Ao alcançá-los, os servos acusaram: por que furtaram o cálice de prata de nosso amo? Os irmãos negaram o furto, declarando: se encontrarem o cálice com algum de nós, podem matá-lo. No entanto, os servos revistaram todas as sacas e descobriram o cálice na saca de Benjamim. Determinaram: os demais podem prosseguir, mas Benjamim deve vir conosco. Diante dessa situação, como reagiram os 10 meio-irmãos? Todos retornaram à casa de José com Benjamim. Nesse momento, José comunicou aos irmãos: todos vocês podem ir para casa, mas Benjamim ficará como meu escravo. Judá interveio, apelando: se eu retornar para casa sem o rapaz, meu pai morrerá, pois o ama muito. Por favor, permita que eu fique como seu escravo e envie o rapaz de volta para casa. José percebeu, então, que seus irmãos haviam mudado, não mais apresentando características negativas e rígidas. Vamos explorar a sequência de eventos que se desenrolaram diante dessa revelação. José, incapaz de conter suas emoções, ordenou que todos os servos se retirassem da sala. Posteriormente, a sós com seus irmãos, ele iniciou um momento de choro.
A perplexidade dos irmãos era evidente, pois desconheciam a razão de suas lágrimas. Finalmente, José revelou: "Sou José. Meu pai ainda está vivo." O espanto tomou conta dos irmãos, deixando-os sem palavras e apreensivos. Contudo, José os encorajou a se aproximarem, declarando: "Sou seu irmão José, a quem vocês venderam ao Egito." José prosseguiu com palavras amáveis: "Não se culpem por terem me vendido. Foi, de fato, Deus quem me enviou ao Egito para preservar vidas. Faraó me designou como governante de toda a nação. Portanto, retornem rapidamente ao meu pai e relatem tudo. Diz-lhe para vir morar aqui." Num gesto de reconciliação, José abraçou e beijou todos os seus irmãos. Ao tomar conhecimento da chegada dos irmãos de José, Faraó ordenou que lhes fossem enviadas carruagens para trazer seu pai e suas famílias. Ele prometeu oferecer-lhes a melhor terra do Egito. Cumprindo essa instrução, a família de Jacó, agora composta por 70 membros, incluindo Jacó, seus filhos, netos, esposas e possivelmente numerosos servos, mudou-se para o Egito. Essa coletividade passou a ser conhecida como israelitas, pois Deus havia alterado o nome de Jacó para Israel. Os israelitas tornaram-se um povo singularmente especial para Deus, como será explorado posteriormente. Dando continuidade nas histórias, vamos falar de mais um personagem importante para o contexto da demonstração do amor de Deus com seus filhos que são fiéis a Ele. Sente compaixão por este homem debilitado? Seu nome é Jó, e a mulher ao seu lado é sua esposa. Pergunta-se sobre as palavras que ela dirige a Jó: "Amaldiçoe a Deus e morra." Vamos analisar os motivos por trás dessa afirmação e entender por que Jó enfrentou tantos sofrimentos. Jó era um homem íntegro, devoto a Deus, que residia na região de Uz, próxima a Canaã. Embora Jó fosse amado por Deus, alguém o odiava profundamente. Sabe quem era? Era Satanás, conhecido como o Diabo. Recordemos que Satanás é o anjo maligno que nutre ódio por Deus. Ele conseguiu induzir Adão e Eva à desobediência a Deus, acreditando que poderia levar todas as outras pessoas a desobedecerem também. Contudo, teve êxito? Não. Reflita sobre os muitos homens e mulheres fiéis que já aprendemos a respeito. Quantos nomes consegue mencionar? Após os eventos que envolveram Jacó e José no Egito, Jó destacou-se como o mais fiel a Deus em toda a terra. Deus desejava que Satanás reconhecesse a impossibilidade de corromper a todos, e por isso, declarou: "Observe Jó. Veja sua fidelidade para comigo." Satanás argumentou: "Ele é fiel porque o abençoaste com muitos bens. Retire tudo isso, e ele te amaldiçoará." Deus consentiu: "Muito bem. Retire tudo dele. Faça a Jó todo o mal que desejar. Veremos se ele me amaldiçoará. Apenas não pode tirar-lhe a vida." Iniciando o teste, Satanás fez com que homens roubassem os rebanhos de gado e camelos de Jó, enquanto suas ovelhas foram mortas. Posteriormente, uma tempestade levou a vida dos seus 10 filhos e filhas. Em seguida, Jó foi afligido por uma dolorosa enfermidade, resultado do ataque de Satanás, mas Jó suportou intensamente essas tribulações. Diante dessa situação, sua esposa instou: "Amaldiçoe a Deus e morra." No entanto, Jó recusou-se a fazê-lo. 3 amigos equivocados também surgiram, acusando Jó de uma vida ímpia. Porém, mesmo após todas essas adversidades, Jó permaneceu fiel. Essa fidelidade agradou profundamente a Deus, que, em seguida, abençoou Jó, conforme evidenciado na representação. Jó foi curado de sua enfermidade, e Deus restaurou sua prosperidade. Jó recebeu mais 10 filhos, além de rebanhos de gado, ovelhas e camelos, em dobro do que possuía anteriormente. Você também será fiel a Deus, assim como Jó? Se assim o fizer, Deus o abençoará, e a promessa de viver para sempre será uma realidade quando a terra se tornar tão esplêndida como o jardim do Éden. Os indivíduos que observamos neste cenário estão compelindo a população a exercer trabalho forçado. Observe aquele que está agredindo um dos trabalhadores. Os indivíduos envolvidos no labor pertencem à linhagem de Jacó, conhecidos como israelitas, enquanto aqueles que o submetem ao trabalho são egípcios. Os israelitas foram reduzidos à condição de escravidão pelos egípcios. Como isso se desenrolou? Durante muitos anos, a extensa família de Jacó desfrutou de tranquilidade no Egito. José, uma figura proeminente no país, cuidava deles, sendo a segunda pessoa mais importante depois de Faraó, o monarca reinante.
Contudo, após o falecimento de José, um novo faraó, avesso aos israelitas, ascendeu ao trono. Esse faraó desfavorável aos israelitas o subjugou à escravidão, nomeando supervisores cruéis e injustos para comandá-los. Esses supervisores compeliam os israelitas a participar na construção de cidades para Faraó. Apesar dessa adversidade, os israelitas multiplicaram-se numericamente, gerando temor entre os egípcios de que se tornassem uma força considerável. Escravizados, os israelitas eram submetidos a maus tratos e violência física por parte dos egípcios. Faraó, temendo o crescimento da população israelita, adotou uma medida cruel. Ele instruiu as parteiras encarregadas de auxiliar nos partos das mães israelitas a matarem todos os recém-nascidos do sexo masculino. Entretanto, essas mulheres, movidas pela compaixão, recusaram-se a cumprir essa ordem. Em virtude desse desfecho, Faraó emitiu um decreto à totalidade de seu povo, ordenando: tomem os meninos israelitas e os matem. Apenas as meninas serão poupadas. Tal ação revela-se profundamente chocante. Vamos agora examinar como um dos meninos foi preservado desta terrível condição. Observe a criança chorando enquanto segura o dedo da jovem. Este é Moisés. A dama notável ao seu lado é uma princesa egípcia, filha de Faraó. A genitora de Moisés optou por ocultá-lo durante os primeiros 3 meses de vida, visando protegê-lo da ameaça de morte imposta pelos egípcios. Entretanto, uma vez que a localização de Moisés poderia ser descoberta, ela adotou uma medida para preservá-lo. Preparou um cesto de maneira apropriada para evitar a entrada de água e colocou Moisés nele, posicionando o cesto entre a vegetação alta às margens do rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, permaneceu em vigilância nas proximidades. A princesa egípcia desceu ao rio Nilo para banhar-se e, de repente, avistou o cesto. Ela chamou uma de suas servas e ordenou: recupere aquele cesto. Ao abrir o cesto, deparou-se com um bebê encantador, Moisés, que chorava. A princesa, tocada pela compaixão, decidiu preservar a vida da criança e evitou que fosse morta. Nesse momento, Miriam surgiu. Sua presença é evidenciada na ilustração. Ela indagou a filha de Faraó: gostaria que eu providenciasse uma mulher israelita como ama para o bebê? Sim, eu gostaria, disse a princesa. Miriam prontamente correu para informar sua mãe sobre a proposta. Ao encontrar-se com a mãe de Moisés, a princesa declarou: leve o menino e cuide dele para mim, e eu o recompensarei. Dessa maneira, a mãe de Moisés tornou-se a cuidadora de seu próprio filho. Mais tarde, quando Moisés alcançou a maturidade, foi apresentado à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. Este foi o caminho pelo qual Moisés passou a ser criado no palácio de Faraó. Observe Moisés em fuga do Egito. Na imagem ele já é adulto. Você percebe os homens que o perseguem? Pode-se questionar por que Moisés está sendo alvo de uma tentativa de assassinato. Vamos explorar para descobrir as razões por trás desse evento. Moisés foi criado na residência do Faraó, o governante do Egito, e desenvolveu notável sabedoria e grandeza. Ele tinha ciência de sua origem não egípcia, reconhecendo que seus pais eram escravos israelitas. Em um determinado dia, aos 40 anos, Moisés decidiu visitar seu povo para verificar as condições em que viviam, testemunhando os maus tratos a que eram submetidos. Ao presenciar um egípcio agredindo um escravo israelita e não encontrando testemunhas, Moisés interveio, resultando na morte do agressor. Subsequentemente, Moisés ocultou o corpo na areia. No dia seguinte, ao retornar para ajudar seu povo a não ser mais escravizado, deparou-se com 2 israelitas em conflito. Ao questionar o agressor, ouviu uma resposta desafiadora: quem te constituiu nosso governante e juiz? Pretende matar-me como fez com o egípcio? Diante do temor de que sua ação tivesse se tornado pública, com Faraó sendo informado e ordenando sua execução, Moisés optou por fugir do Egito. Deixando o Egito, Moisés dirigiu-se para a distante terra de Midian, onde encontrou a família de Jetro e casou-se com uma de suas filhas chamada Zípora. Moisés tornou-se pastor, zelando pelas ovelhas de Jetro, e permaneceu 40 anos na terra de Midian, alcançando a idade de 80 anos. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro, um acontecimento significativo ocorreu, alterando completamente o rumo da vida de Moisés. Avancemos adiante para descobrir o desenrolar dos eventos. Moisés dirigiu-se ao Monte Horebe em busca de pastagens para as ovelhas quando avistou um arbusto que ardia, mas não se consumia. Percebendo a singularidade do evento, Moisés decidiu se aproximar para uma observação mais detalhada.
Nesse momento, uma voz emanou do arbusto, instruindo-o a não se aproximar mais e a retirar as sandálias, pois o solo ali era considerado sagrado. Esta comunicação provinha de Deus, por meio de um anjo, levando Moisés a cobrir o rosto em sinal de reverência. Deus então revelou a Moisés sua consciência do sofrimento do povo no Egito e sua intenção de libertá-los, designando Moisés como um instrumento para conduzir o povo para fora do Egito em direção à terra de Canaã. Apesar de Moisés expressar sua hesitação e insegurança diante dessa missão, Deus providenciou a resposta que ele deveria dar aos israelitas sobre quem o enviará. Deus instruiu Moisés a realizar milagres como prova de sua autoridade. Moisés, inicialmente cético quanto à aceitação dos israelitas, recebeu o comando de lançar sua vara ao chão, transformando-a em uma serpente, e teve sua mão temporariamente acometida pela lepra, sendo curada instantaneamente como parte do segundo milagre. Deus assegurou que esses sinais convenceriam os israelitas da legitimidade da missão de Moisés. Ao retornar para casa, Moisés comunicou a Jetro sua intenção de visitar seus parentes no Egito, sendo despedido por Jetro. Assim, Moisés empreendeu o retorno ao Egito para cumprir a missão designada por Deus. Ao retornar ao Egito, Moisés compartilhou com seu irmão Arão sobre os milagres realizados. Quando apresentaram esses milagres aos israelitas, estes passaram a acreditar na presença de Deus. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó para comunicar a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir por 3 dias para me adorarem no ermo." No entanto, Faraó recusou, manifestando descrença em Deus e recusando a libertação de Israel. Diante da recusa de Faraó, o rei irritou-se, aumentando as obrigações sobre o povo israelita, que buscava um breve respiro do trabalho para adorar Deus. Os israelitas culparam Moisés pelos maus tratos, e, apesar da tristeza de Moisés, Deus assegurou-lhe que forçaria Faraó a libertar o povo. Na tentativa de persuadir Faraó, Moisés e Arão realizaram um milagre, no qual a vara de Arão transformou-se em uma serpente, superando inicialmente as ações dos sábios de Faraó. Contudo, Faraó permaneceu intransigente. Diante da resistência de Faraó, Deus iniciou uma série de 10 pragas sobre o Egito para ensinar-lhe uma lição. Após diversas pragas, Faraó, em momentos de arrependimento temporário, prometeu liberar Israel, mas voltou atrás em suas decisões. Somente após a 10ª praga, Faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Dando sequência no vídeo, será apresentado em detalhes sobre as 10 pragas enviadas por Deus ao Egito. Observe as ilustrações, cada uma representando uma das pragas que Deus desencadeou sobre o Egito. Na primeira, vemos Arão golpeando o rio Nilo com sua vara, transformando a água em sangue. Os peixes morreram, e um odor desagradável impregnou o rio. Em seguida, Deus fez rãs surgirem do Nilo, invadindo tudo, desde fornos até camas. Quando as rãs morreram, os egípcios as acumularam, causando um mau cheiro. Posteriormente, Arão, com sua vara, transformou o pó em borrachudos, pequenos insetos voadores que causam picadas, marcando a 3ª praga. As pragas subsequentes afetaram exclusivamente os egípcios, poupando os israelitas. A 4ª praga trouxe uma invasão de moscas em todas as casas egípcias, enquanto a 5ª praga atingiu os animais, resultando na morte de grande quantidade de gado, ovelhas e cabritos. Em seguida, Moisés e Arão lançaram cinzas ao ar, provocando furúnculos nas pessoas e nos animais, configurando a 6ª praga. Moisés ergueu a mão, e Deus enviou trovões e saraiva, causando a pior tempestade de granizo que o Egito já enfrentará. A 8ª praga consistiu em um enorme enxame de gafanhotos, que devorou o que restava após a saraivada. A 9ª praga trouxe trevas, mergulhando o país na escuridão por 3 dias, enquanto os israelitas mantinham a luz. Finalmente, Deus instruiu seu povo a aspergir sangue de um cordeiro nas ombreiras das portas. O anjo de Deus passou pelo Egito e, ao ver o sangue, poupou as casas marcadas. Contudo, nas residências sem o sangue nas ombreiras, o anjo de Deus ceifou os primogênitos humanos e animais. Essa foi a 10ª praga. Após essa última praga, Faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem. O povo de Deus estava pronto e deixou o Egito na mesma noite. Contemple o desenrolar dos eventos. Aqui vemos Moisés, com sua vara estendida sobre o Mar Vermelho, proporcionando a salvação aos israelitas. Entretanto, Faraó e seu exército enfrentam o afogamento iminente no mar. Como chegamos a essa situação? Após a 10ª praga divina sobre os egípcios, Faraó permitiu que os israelitas partissem. Cerca de 600.000 homens israelitas, acompanhados por mulheres, crianças e outros adoradores de Deus, deixaram o Egito. Levaram consigo também ovelhas, cabritos e gado. Antes de partir,
solicitaram roupas e objetos de ouro e prata aos egípcios, que, temerosos devido à última praga, prontamente atenderam ao pedido. Dias depois, os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, onde repousaram. No entanto, Faraó e seu exército lamentaram a libertação dos escravos. Rapidamente, Faraó mobilizou seu exército com 600 carros especiais e outros veículos do Egito e perseguiu os israelitas. Ao avistarem o exército egípcio, os israelitas ficaram apreensivos, pois o Mar Vermelho bloqueava sua fuga. No entanto, Deus colocou uma nuvem entre seu povo e os egípcios, ocultando os israelitas de suas vistas. Instruído por Deus, Moisés estendeu sua vara sobre o Mar Vermelho. Deus, então, desencadeou um forte vento oriental, dividindo as águas do mar e mantendo-as em ambos os lados. Os israelitas atravessaram a pé, em terra seca, com todos os animais, enquanto a nuvem continuava a ocultar os israelitas dos egípcios. Quando os egípcios avistaram novamente os israelitas e os seguiram para o mar, Deus fez as rodas dos carros soltarem. Os egípcios, percebendo que Deus lutava pelos israelitas, tentaram recuar, mas era tarde demais. Foi nesse momento que Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente a vara sobre o Mar Vermelho. As muralhas de água retornaram e cobriram os egípcios e seus carros, aniquilando todo o exército que havia entrado no mar. Nenhum egípcio sobreviveu. A alegria e a gratidão do povo de Deus foram expressas em cânticos. Os homens entoaram hinos a Deus, proclamando sua gloriosa vitória e como ele lançou cavalos e cavaleiros no mar. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em uma dança jubilante, celebrando a magnífica vitória de Deus sobre os egípcios. Desde o dilúvio até a libertação do Egito, a história abrange 857 anos, destacando eventos-chave como o nascimento de Abraão, a escolha de Jacó e os desafios dos israelitas no Egito. A venda de José como escravo culminou em sua ascensão divinamente ordenada. A liderança de Moisés, nascido na escravidão, foi crucial para a libertação. A narrativa ressalta a fidelidade divina ao longo dessa jornada histórica.